Vamos lá, né? Vamos lá. Novamente gravando tarde. É porque é o horário que eu consigo gravar. Mas é isso. Vamos lá. Dessa vez vamos reagir esse canal. Não conhecia, mas fui conhecer através do Gabe Alexandrini. Então vamos lá. Os canais de opinião ou a falta dela. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos assistir esse canal, esse vídeo, né? Eu detesto canais de opinião, principalmente um aí. Por causa disso que hoje eu vim dar minha opinião. Bom, antes de começar a mandar todo mundo pra casa do canal, eu acho que é melhor eu explicar o que tá acontecendo aqui e o que são canais de opinião. E pra resumir tudo, eu posso usar um cara só, o Golart. Esse brother foi o primeiro Desculpa, já, mas isso aqui... a trazer esse estilo pro Brasil. Aproximadamente lá em 2017, 2018. Não tem como ao certo saber o primeiro... Vou pular... Mas de maneira resumida, era uma game... Vou pular. sobre opinião. E sim, é estranho dar ênfase em opinião, sendo que o conteúdo... Aí, né? Porque ele enrola muito. Só por hoje. Só. Mas vamos continuar. Vai, puta que foram se passando e o estilo do Golart ficou mais famoso. E outros canais começaram a se inspirar nisso. E nisso surgiu muita gente, principalmente o Digo. O Digo foi o Platão, enquanto o Golart era meio que o Sócrates. Tudo que o Golart criou, o Digo meio que deu uma melhorada. Pro Digo correr, o Golart andou pra caralho. E depois veio um bando de cabaço fazendo a mesma coisa que o Digo. Tudo que ele fazia... Porra, o Fei tomou de graça aqui, ó. Eles faziam iguais. Sempre com aquela fumaça neon no fundo, uma mulher ou algum cara falando um absurdo gigantesco só pra chamar a atenção. E o grande problema era simples. Enquanto o Gol falava de coisas leves, como uma criança que fazia a própria música e ser ruim, ou uma streamer xingando pobre, o Digo começou a ser mais pessoal. Ele ainda falava sobre tretas que aconteceram, mas grande parte do seu vídeo era sobre opinião. E sim, é estranho dar ênfase em opinião, sendo que o conteúdo é sobre opinião, mas hoje em dia parece que isso se tornou muito raro, uma real opinião. E eu vou explicar melhor isso. O Digo falava sobre muitas coisas. Nessa parte que eu não entendi. Calma aí. Em opinião, sendo que o conteúdo é sobre opinião, mas hoje em dia parece que isso se tornou muito raro, uma real opinião. E eu vou explicar. O cara opina para agradar o nerd. Mano, falar que o Ramsés opina para agradar nerds. O Ramsés, ele. Se ele tiver que criticar os nerds, né? Nerds, ele vai criticar. Então, falar que ele opina para agradar os nerds é mancada, tá? Eu vou explicar melhor isso. O Digo falava sobre muitas coisas, seja sobre jogos, seja sobre tretas, mas também sobre... Vai. sobre outros youtubers. E disso eu queria pegar só um momentinho pra falar exatamente sobre isso. O Digo pra mim era um cara muito foda. Tanto que ele era muito grande, mas mesmo assim nunca deixou de ajudar algum canal pequeno. Como por exemplo... Como assim? Era muito foda. Isso, até o Gabe menciona essa parte. Eu não entendi. Era... Então, se ele não é mais foda, então quer dizer que... Entendeu? Entendeu, né? Não preciso falar nada. Por exemplo, quando ele fazia o vídeo de potencial, que sem dúvidas foi provavelmente o vídeo mais da hora que eu já vi quando era criança. Que ele pegava um bando de canal pequeno, de 1.000, 2.000 inscritos, e divulgava para mais de 100.000 pessoas, falando que aquele canal tinha uma grande chance de ser algo bom. Estranho que alguns se tornaram pedófilos, mas isso não tem nada a ver com o Digo. Eu vi, tá? Eu percebi agora.
tinha uma grande chance de ser algo bom. Estranho que alguns se tornaram pedófilos, mas não tem nada Ó, contigo. canais de opinião. Canais de opiniões urubus. Aí, deixa eu trocar de mão aqui, calma aí. Aí, se você pegar... Aqui, ó. Bem... Dá pra ver aqui, ó, calma aí. Shift onde... Calma aí. OD. Ramsés. O que você quer dizer com isso, meu amigo? Você coloca canais de opiniões. Aí você coloca urubus. Aí do nada você coloca um Chief Olds. Sei lá que porra é essa. E coloca o nome do Ramsés. Do nada. Olha. Bom, o foco do vídeo não é sobre o Digo, mas sim sobre os urubus que voavam próximos. Depois que ele fazia esse vídeo e deu um grande sucesso, veio uma alavanche de merda. E essa merda se chama canal de opinião. Não dá... Você tá dando sua opinião. Então você é considerado um canal de opinião. Então, né? Porra, é querer... Mas sim sobre os urubus que voavam próximos. Depois que ele fazia esse vídeo e deu um grande sucesso, veio uma alavanche de merda. E essa merda se chama... Aí coloca os canais no mesmo balaio. Coloca o Ramsés, o Plutones aqui do lado, aqui embaixo. E junto com os canais que era merda. Mas porra, o que você quer passar com isso? Entendeu? Chama canal de opinião. Não dá ao certo saber quando começou essa desgraça, mas olhando por cima, os maiores canais têm vídeos de 2, 3 e até 4 anos atrás. Então, eu vou jogar pro fim da pandemia. Entre todos esses canais de opinião, o que mais me dava uma certa raiva era que eles eram todos genéricos. Sim, um canal de opinião tinha a mesma opinião que todo mundo. Eu nem comento sobre os casos envolvendo o PDF, porque esses estranhos aí é outros 500. Mas eu vou falar do conteúdo mesmo desse grupo. É incrível dizer que os canais de opinião têm... Falar que o canal do Ramsés é genérico é sacanagem, né? Sacanagem. O cara... Porra, é sacanagem falar que o canal do Ramsés é genérico. Ou até o canal do Serginho Faocha é genérico. O canal do Fei é mais como um jornal. Então, porra, eu já se passaram 3 minutos de vídeo. E até agora ele não falou nada com nada. Sempre a mesma opinião. E ele consegue ter uma opinião merda sobre o assunto. Isso quando tem opinião e não se tornou só um jornal ali falando sobre as tretas da semana. Lógico. Da onde que o Ramsés defende a porra da IA. Ainda tem um ou dois que se salvam. Como por exemplo o Plutones. Ele é o único até hoje que não... Você tá parecendo a Yasmin. A Yasmin ataca o resto do canal, o resto dos canais. Mas não, o Plutones, eu até gosto dele. Porra. Que não parece um urubu faminto e que dá pontos bem interessantes. Eu também vou comentar sobre ele até o fim do vídeo. Entre todas as tretas, era muito legal que ele nunca tinha um lado. Ele sempre tava entre essas tretas tentando ajudar... Ele não tinha um lado em todas as tretas? Sério? Foi quem que fez o roteiro pro GNL, hein? Tu vai fazer igual a Yasmin também? Falar que ele não fez o roteiro pro GNL? Acho que a Yasmin esqueceu disso, né? A Yasmin esquece, tadinha. Eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo, mas... Vamos lá, vamos continuar aqui. Ajudar os dois lados, mostrando o lado certo e o lado errado, e sempre colocando um certo tipo de sermão pra todo mundo. Sim, resumia ele xingar todo mundo de cabaço? Resumi, mas era um sermão funcional. Mas agora, o Ramsés... Mano, o seu vídeo não é pra criticar os canais de opinião. Cacete. Mãe. Mãe, deixa eu só achar uma coisa. Aqui, ó. O seu vídeo não é pra criticar os canais de opinião, mas sim o seu alvo aqui não é os canais de opinião, é
o Ramsés. Deu pra perceber que você não vai com a cara do cara, mas precisa fazer um vídeo de 23 minutos para criticar o Ramsés? Puta que me pariu. Passei anos da minha vida. É mais fácil você fazer um vídeo falando só do Ramsés, porque colocar canais de opinião e você atacar o Ramsés com mais rigidez e o resto dos canais você atacar, esse canal aqui é como ele é genérico, mas quando chega a parte do Ramsés você critica com mais acidez, dá a entender que você fez esse vídeo só para criticar o Ramsés. E o resto dos canais, esses canais são genéricos, mas o Ramsés, ele é o diabo. Minha vida procurando o porquê o pequeno do canal dele. E até hoje eu não sei ao certo. Porque tem o Ramsés o Grande, que é do Egito, e o Ramsés o Pequeno, entendeu? Grande, pequeno, só. Pelo seu cérebro não funcional, sua consciência, sua maturidade minúscula. Amigo, é uma piada, é pra rir, é uma sátira. Ou pelo seu pino. E acho real que o conteúdo ele pode se tornar um desserviço. Como que o Ramsés o Pequeno tem a ver com o pinto do cara? Puta que pariu. E fala que o conteúdo dele é um desserviço. Porra, aí você tá aloprando, tá aloprando. Serviço para a humanidade, eu não tô brincando. Lógico, eu não tô colocando ele diretamente na mesma casa que, por exemplo, o Bars e o Zay, que eram criminosos. Eu só tô falando que eles são muito chatos. Eu tô colocando em outra caixinha chamado de cabaço. Só pra nenhum seguidor dele que não sabe interpretar texto vir. Você fala que os canais são genéricos e depois você fala que os canais são chatos. Só não assistir, porra. Só não assistir. Simples. Eu tenho muitos canais que eu não gosto e eu não assisto. Só não assistir. Vai mudar o quê? Entendeu? Porra. Tu vim aqui encher o meu saco. Esse é muito simples, eu vim aqui só ficar xingando esses canais de esquisitos por alguns minutos. Mas eu vou tentar mostrar o porquê eu considero o Ramsés um cara bem triste. E pra tudo isso eu vou dar um contexto. Vamos lá, hein? Olha, vamos lá. Começa daqui, ó. Ele começa a falar do Ramsés em 4 minutos e 18. Principal dessa treta que aconteceu alguns tempinhos antes, sobre a Juliana e o caso do De Noite com Otávio Mesquita. Vamos lá, acaba que eu vou ter que falar sobre essa porra. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vamos lá. Lá em 2016, no The Noite, esse pau no cu, que por algum motivo queria descer no teto igual o Batman, ele cai de ponta cabeça e o trabalho da Juliana, que pra quem não sabe é uma assistente de palco, era tirar o Otávio dali. Era virar ele, tirar a corda dele e acabava por isso. E tu não vai saber o que aconteceu. E eu vou te mostrar imagem por imagem. A Juliana chega e literalmente a primeira coisa que ele consegue me fazer é pegar na bunda dela. Não satisfeito, ele agarra o peito dela, a Juliana bate nele de novo e pede ajuda pra produção. O cara se vira e agarra a Juliana com força, enquanto a Juliana faz uma puta cara de desgosto. O arrombado começa a bimbar ela. Eu não consegui encontrar outro jeito mais leve de falar que ele tava roçando o nela. E tu acha que acabou? Não. Só piora. Depois disso, ele consegue se soltar. E o Otávio tenta colocar a cabeça dela entre as pernas dele. Depois de um tempo, ele finalmente consegue ficar em pé. E aqui vai um show do milhão do inferno. O que tu acha que ele fez novamente na Juliana? Infelizmente, show do milhão na tela.
Ou alternativa C, avançou novamente segundos na perna dela. Só pela cara de nojo você consegue entender o que... Vamos lá. Eu sei que você é um pouco chato, mas, meu amigo, em um vídeo, pelo menos nessa parte do vídeo, que você tá falando de um assunto sério, você coloca uma piada, vou colocar o show do milhão pra você acertar o que ele fez. Trata o assunto como assunto sério, porque acaba que nessa brincadeira de vamos ao show do milhão, qual a pergunta de milhões, ou tanto faz, acaba que você não leva o caso a sério, entendeu? Ou passa a impressão que você não tá levando o caso a sério. Então, toda vez que você for mencionar um caso sério, não faça alguma piada ou colocar alguma coisa engraçada no vídeo, entendeu? Só isso. Bom, isso é a minha opinião. Não precisa... Se você achar bobeira, otarice isso, beleza. Só, eu acho isso, entendeu? Entendeu o que estava acontecendo. E agora? Você acha que acabou isso aqui? Não. Tá achando que São Paulo é Hollywood, meu parceiro? Tá achando que o inferno de Dante terminou no sexto anel? O cara simplesmente... Mano, primeiro que eu não sei nem que é Dante, não sei que nem que porra você tá falando. Vai direto ao assunto, meu Deus. Sim, você não entendeu errado. Isso passou em rede aberta, rede nacional, nos maiores programas. Vai logo. Fez seu pronunciamento. E de maneira muito resumida, porque Tá bom. não a ajudaram. E deixa entender que o motivo do Danilo Gentili não ter ajudado ela era porque ela era negra. Tá bom. Dois casos. Um, que é nitidamente uma tentativa de estudo, Não foi tentativa de estupro, porra. Não foi. Amigo, meu parça, se você falasse que, foi, poderia ser duas coisas, né? Assédio sexual, beleza. Ou importunação sexual, também consideraria, seria bom não, meu Deus, seria levado como, né, uma importunação sexual ou assédio, mas falar que foi estupro, aí não, né, meu amigo, tá forçando a barra. não consigo deixar isso mais leve. E no outro, que é a Juliana acusando o Danilo de racismo. E deixa eu te perguntar, o que tu acha que os... Não é. E muda o fato do Ramsey no vídeo falar que a Juliana é uma pessoa ingrata pra caralho. Muda, porra. Muda alguma coisa. E ele mentiu? Ela não é ingrata, não? O que ela fez com o Danilo Gentili? Porra. os grandes canais de opinião deram ênfase nessa história. Eu acho que você entendeu que a única coisa que eles comentaram sobre... Nos vídeos eles focaram no caso de racismo, mas não no estupro. Apenas... meu irmão, vai... Não. Meu sobre essa Deus. história foi que o Danilo Gentili foi acusado de racista. Acho que esse aqui é o vídeo do Feio. Não sei agora. Vai, filho, vai. O caso de estupro, isso foda-se. Mas agora, uma mulher falando que o Danilo é um racista, isso sim dá view. Mas eu tenho que dar uma ressalva aqui pra salvar meu rabo. Principalmente falando do Putones. O Putones, ele... Amigo, o vídeo, toda hora você passa um pano pro Tuanis. Meu Deus. Toda hora o seu rabo tá em jogo a partir do momento que você fez esse vídeo. Porque se o Ramsés quiser, ele pode meter um processo em você de boa, tá? Tá bom? O Tones, ele fez um vídeo de 40 minutos. E como eu disse, entre todos os analfabetos funcionais, tipo eu, ele é o que consegue formular melhor um roteiro. Nesses 40 minutos, ele comenta sobre os dois casos com um tempo muito aproximado. Ou seja, 20 minutos ele comenta sobre o caso do Êxito e os outros 20 minutos ele comenta sobre o caso de falsa acusação de racismo feito pela Juliana. E adivinha, em nenhum momento, literalmente nenhum momento desse vídeo, ele menospreza a tentativa de êxito que a Juliana sofreu. Ele sempre... E o Ramsés fez isso? Ele menosprezou o caso
a parte do assédio, porque não foi estupro, foi ou assédio ou importunação sexual. Ele desvalorizou isso, porque do jeito que você está falando, você está dando a entender que o Ramsés fez isso. Sempre deixa evidente, a Juliana sofreu algo. Se vira aí. Justiça e se resolve. Do mal, mas que ele também fez tem pra fazer é do feio. O porquê eu acho que ele é um dos maiores. Maiores não, ele só fica atrás da. Ele fica só atrás do Ramsés. Youtubers de opinião hoje em dia, o personagem dele é literalmente a versão do Deco, só que do mal, mas que ele também fez um vídeo sobre, um vídeo bem curto, de 10 minutos. 2 são sobre o caso de Êxodo e 8 são o caso Eu sabia que o vídeo é do feio. do racismo. E foda-se. Ele coloca no vídeo e ressalta bastante que sim, a Juliana foi vítima de uma tentativa de êxodo. Em nenhum momento ele Mesquita. E ok, mano, ela tá certa, ela tem razão nisso daqui. acusação de êxodo da Juliana como fosse uma vingança. Quase como se fosse uma vingancinha. Chegou. Demitida. A Ju acabou acusando o Otávio Mesquita de acabar estudando ela. O Otávio Mesquita rebateu falando que não, que ela só tá fazendo isso porque ela foi demitida do SBT. Quase como se fosse uma vingancinha. Algo mais ou menos nesse sentido. Ah, vocês vão me mandar embora? Então toma. Irmão, você tá tirando o vídeo do Ramsés de contexto. O Ramsés fala isso aqui como se fosse uma vingancinha. Porque o Otávio Mesquita fala. É porque ela foi demitida. Por isso que ela tá falando isso. O Otávio Mesquita fala isso. Sobre de ela ser demitida. E o Ramsés falou isso por causa disso. Porque fez uma ligação. Entendeu? Meio que, entre aspas, o Otávio Mesquita queria dizer que ela tá fazendo isso por vingança. Então, porra, vamos, né? Vamos ver o vídeo. Se você ver o vídeo, o Ramsés fala isso depois do Otávio Mesquita falar o negócio da demissão dela. Porra. Toma aqui uma das piores coisas que você pode acusar alguém. E vamos começar por aí. Eu vou destrinchar cada ponto Vai se fuder, Ramsés. Mano, qual é sua tara? Porra, se você não gosta do canal, não assiste, porra. desse vídeo para provar o quão problemático e errado é o Ramsés. Sim, a Juliana foi demitida. O SBT sofre um corte de gasto muito pela morte do Silvio Santos. E por causa E no vídeo do Ramsés ele menciona isso. disso, o programa que a Juliana trabalhava teve que demitir ela por questão financeira. Só que aí que vem a questão. A demissão dela foi nesse ano. Só que o próprio Danilo Gentili afirmou que a Juliana fez a sua acusação no dia que aconteceu aquilo. Teve isso tudo. Eu falei, mas e aí, Juliana, esse cara é chato mesmo. Puta que pariu. Tomar no cu, não quero mais encontrar com ele. Aí eu falei, então faz assim, velho. Não quero mais Otávio Mesquita aqui. Vai tomar no rabo. Um dia eu vou contar, porque ele é bem desleal comigo e com os outros. Ele foi bem cuzão comigo já. Um dia eu conto. Falei também assim, ninguém me faz questão. Fala pra ele não vir mais aqui. A Juliana já tá. Eu já acho esse cara mala. A Juliana acha esse cara mala. Eu não vou citar nome mais de ninguém pra SBT. Ai, meu Deus. SBT, mas fala, o cara lá acha ele mala, o cara aqui acha ele mala. Então tira ele daqui e não tem mais isso. E a Juliana é mesmo, tira, foda-se, acabou. 2016. Acabou o dia, passou pra casa, foi um dia normal de trabalho. Em dezembro de 2020, 4 anos e meio depois, quase, uns 4 anos e meio. Tá 4 bom, anos e meio depois, tá bom. Tá apoio, eu bom, poderia... tá bom, porra. Gentili e o diretor do programa tratam sim a Estudada é levada como verdade. Tá, vamos Acredito lá, muito hein. que ia acabar usando a cartada desse tipo. colocar a entender que a Juliana estaria mentindo do que aconteceu, como se não tivesse literalmente um vídeo postado aqui no YouTube daquele caso. Eu acredito muito que ia acabar usando a cartada desse tipo de acusação é quase como se fosse um exódia de gente sem caráter. Até porque hoje em dia a palavra de quem se diz ser estudada é levada como verdade absoluta. O Ramsés vê o vídeo, comenta o que aconteceu parte a parte da situação e mesmo assim ele não acredita que aquilo foi um crime de êxito. Para ser exato, o Ramsés argumenta Não foi estupro, porra. Pode ser considerado assédio ou importunação sexual, caralho. que aquilo não foi um êxito, mas sim um assédio, como se isso fosse mudar alguma coisa.
Pois bem, pessoal, o complicado disso tudo Muda, porra. Muda. e o porquê que isso acabou viralizando de uma forma absurda é que ela simplesmente meteu que tudo isso seria um estudo. O que convenhamos, a situação no geral tá muito mais pra um assédio. Ou você acha mesmo que o cara iria estudar alguém com uma plateia inteira assistindo em um programa que é pra ser transmitido em rede nacional? Isso ser um estudo não tem a menor lógica. Se a Juliana só tivesse acusado o cara de assédio, aí sim, ela teria vantagem total nisso tudo. Basicamente como se ele falasse que, tipo, não, gente, tá de boa, rapaziada. Ela não foi isso. Foi só assediada. Segue o baile. Isso aqui não importa, não. É só um assédio, colé. Literalmente no vídeo dele. E sim, eu sei que foi editado por outra pessoa, mas o vídeo é dele, o canal é dele, o roteiro é dele, a fala é dele, então a edição é responsabilidade dele. Ele coloca o assédio como fosse algo minúsculo e banal, como aquilo não importasse, como aquilo não fosse ruim. Como que vocês coloca como se isso fosse uma coisa banal? Como? Porra. Meu Deus. Ele não coloca, ele não levanta uma dúvida. Sério que isso é verdade? Ele levanta e fala, olha, a palavra de uma pessoa que fala que foi estuprado, assediada, tem um poder muito grande, tem um peso muito grande. E realmente tem. Então, e pelo fato de acontecer muitas coisas, de muita gente acusar, ter acontecido várias acusações na internet de falsos estupro, então o Ramsés levanta esse ponto de falar que com uma palavra de uma pessoa que passa por isso tem um poder muito grande. Ele não afirma e nem levanta ponto de será que é verdade, hein? Ou será que ela tá metendo louco? Ele só fala que não encaixa esse negócio de estupro. Poderia ser um assédio ou importunação sexual. O suficiente. E 2, como o Ramsés não consegue interpretar texto e não foi pesquisar um pouco e foi só se preocupando com o dinheiro daquela notícia, eu acho que eu venho aqui explicar exatamente o artigo 213 do Código Penal, o artigo que fala sobre o êxito. E ele afirma o seguinte: a conduta de constranger alguém mediante de violência ou grave ameaça a ter conjugação carnal ou a prática ou permitir que ele se pratique outro ato libidinoso. A pena desse crime é uma reclusão de 6 a 10 anos. Ou seja, uma elaboração melhor do que acontece, o artigo 213 abrange tanto a conjugação carnal, o que significa penetração direta, que provavelmente é isso que o Ramsés interpreta como êxito, mas também afirma que qualquer outro ato libidinoso contra a vontade... Mano, pra mim, isso aqui se considera importunação sexual ou assédio da outra pessoa pode ser tanto uma violência física quanto uma violência psicológica. Sim, se encaixa como isto. E aí vem outro momento feio do vídeo. O cabeça de vento afirma que a Juliana é uma estupradora por passar a mão no Danilo Gentili. Como se... Não é passar a mão, ela soca o dedo no cu do Danilo Gentili. Não é passar a mão, não relativa a porra do negócio que ela fez. A Juliana estivesse utilizando da situação que ela foi vítima pra, sei lá, acabar se vingando, pintando a situação como algo a mais. E o que é engraçado é que se o Otávio ele for um estudador por ele ter feito o que ele fez, será que a Juliana também não seria uma estudadora por ela também ter aceitado? Olha o que ele falou. Olha o que... Afirma que a Juliana é uma estupradora psicológica. Sim, se encaixa como isto. E aí vem outro momento feio do vídeo. O cabeça de vento afirma que a Juliana é uma estupradora. Afirma. Ele fala que o Ramsés afirma que a Juliana é uma estupradora. Olha isso. Por passar a mão no Danilo Gentili. Ela não passa a mão. Ela faz assim no rabo do Danilo Gentili. Mas vamos lá. Se a Juliana estivesse utilizando da situação que ela foi vítima pra, sei lá, acabar se vingando, pintando a situação como algo a mais. E o que é engraçado é que se o Otávio ele for um estudador por ele ter feito o que ele fez, será que a Juliana também não seria uma estudadora? Que ela foi vítima pra, sei lá, acabar se vingando, pintando a situação como algo a mais. E o que é engraçado é que se o Otávio ele for um estudador por ele ter feito o que ele fez, será que a Juliana também não Será que a Juliana é uma estupradora? Será? Então... ele não afirma, a menos que você não saiba
o significado da palavra será, né? Mas vamos lá. Vamos fazer a boa aqui. Calma aí, porra. Calma aí. Vamos fazer a boa. Vamos fazer a boa. Vamos fazer a boa. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pesquisar aqui. Calma aí. Vamos lá, né, rapaziada? Ó, aqui, ó. A palavra será pode ser tanto uma afirmação ou quanto uma dúvida, dependendo do contexto em que é estilizada. Então, quando o Ramsés fala, será que ela é uma estupradora? Assediadora, estupradora, tanto faz. Então, você falar que ele afirma, e do jeito que ele falou aqui, ele tá levantando uma dúvida, ele não afirma. Vamos voltar novamente, vai. Ó, vamos lá. A situação que ela foi vítima, pra, sei lá, acabar se vingando, pintando a situação como algo a mais. E o que é engraçado é que se o Otávio ele for um estudador por ele ter feito o que ele fez, será que a Juliana também não seria? Será que a Juliana, o tom é de uma dúvida? Será que a Juliana não é a mesma coisa? Entendeu? Então ele não afirma. Então, porra, que isso? É complicado, porque o jeito que ele afirma, o Ramsés afirmou, não afirmou. O tom de voz que ele coloca aqui é de dúvida. Então, falar que ele afirmou é um erro muito grande. Seria uma estudadora por ela também ter assediado Danilo e também outras pessoas no programa? Falar que ela passou a mão, não passou não. Você tá relativando a porra do negócio que ela fez. Sem graça. A gente tem que bater um papinho um pouquinho mais longo sobre isso. Seguinte, vamos por partes. Todos esses casos envolvem a palavra intenção. Imagina o seguinte, uma piada de humor negro, para aproximar melhor o conhecimento de vocês. Ela é bem diferente do preconceito, não? Afinal, tudo que é importante é levar em consideração a intenção daquela piada. E você, Ramsés, devia saber exatamente disso. Afinal, você fez um vídeo defendendo o Léo Lins, que é acusado por muitos por preconceito por causa das piadas deles. O Léo Lins é preconceituoso? Não, ele tem uma intenção humorística. As pessoas têm o direito de não gostarem ou de não acharem engraçado o que ele fez. Só que é bem burro eles não passarem o contexto de que a piada era em um show de stand-up. Não é como se ele fosse em um hospital visitar crianças que estão em estado terminal e fazer piadas com câncer. Ou ir num ponto de ônibus fazer piada com gordo. Quando o Léo Lins faz uma piada de uma criança deficiente, ele em nenhum momento está ofendendo a criança deficiente. Ele tem a intenção de fazer uma piada. Quando agora uma pessoa vai lá e xinga uma criança por puro capacitismo, ela tem a intenção de menosprezar e ofender aquela criança. A mesma coisa no caso da Juliana. Quando ela passa a mão no Danilo, dá pra ver que ela tá fazendo uma piada. E o Danilo também recebe aquilo como uma piada. Óbvio, você pode argumentar. Novamente, ele não afirmou que a Juliana fez isso. Que mesmo a intenção dela seja uma intenção de comédia, ainda assim pode se encaixar como um assédio. Mas a única pessoa que pode realmente argumentar isso vai ser a vítima da situação. E o Danilo nunca comentou sobre isso. Tanto que o próprio faz piada com isso no seu próprio vídeo. Na minha concepção que eu tava ali, eu vi uma capa, um monte de movimento, a Juliana num registro que tá puta, o Otávio Mesquita mantém e eu mantenho e Foda-se. não pode ninguém no fio do dedo. Denunciado o Danilo Gentili como um caso de racismo, e sim, o Danilo Gentili foi uma vítima disso, sim, a Juliana cometeu esse erro só pra deixar evidente. Tem pessoas burras que não entendem o foco do vídeo, eu tenho que deixar muito ressaltado aqui que O foco do vídeo não foi os canais de opinião, foi o Ramsés. Porque a maioria do vídeo você coloca o Ramsés bota no do Ramsés de graça. Então, a Juliana fez merda pra caralho. Só que essa merda não a Juliana fez merda, mas o Danilo, mas o Ramsés tira o fato do
outro ocorrido, não menospreze em nenhum momento o que aconteceu diante de todo mundo, gravado para todo mundo ver. Você agora pode entrar no canal do YouTube do SBT e encontrar essa entrevista para você ver por você mesmo. São literalmente os 3 primeiros minutos daquela entrevista. Isso que eu acho meio foda do canal de opinião, diferente do Putones. Tem 2 lados. Ele mencionou o Putones de novo. Você tem noção? Ele começa a falar do Ramsés. Ele continua falando do Ramsés. Meu Deus, meu Deus. E os caras excluem totalmente. Ele tem algo chamado de viés de confirmação. Ele afirma que as pessoas nunca vão querer entender o outro lado, porque tudo que a pessoa falar está indo contra de uma afirmação que ela já pré-concorda. Ou seja, não interessa o que a Juliana falar ou o que a Juliana acusar. O Ramsés não se importa. O Ramsés quer saber sobre o caso de racismo que a Juliana comentou para ganhar like de cabaço no Twitter. Simples. Por isso que eu não suporto o canal de opinião. Eles não têm opinião e quando tem alguma opinião, é uma opinião merda e fodida como sempre. E principalmente, eles nunca trazem algum debate ou algum argumento bom ou tentar olhar pros... Nossa, muito bom, muito bom. Eu não vou falar nada, deixa quieto, porque... Mano, que vídeo foi esse? Nossa, um vídeo que poderia ser resumido em 18 minutos. No máximo 19 minutos. Sério. Que porra. O Ramsés tomando de graça aqui. De graça. Um vídeo que poderia ser 18 minutos. No máximo. No máximo. Mas é isso. Se você quiser responder o vídeo em um comentário, pode responder, beleza. Ou se você quiser responder com um vídeo, beleza também. Mas é isso. Essa é a minha opinião. É isso. Tchau.